Agora, iremos chamar a professora... Só um segundo aqui. A professora Daniela Nogueira, ela é especialista clínica da Advanced Bionics e ela vai contar para a gente um pouquinho das novidades da empresa para a gente. Obrigada, Daniela. Bom dia. Como já foi apresentada, meu nome é Daniela, eu sou especialista clínica na Advanced Bionics e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre adaptação bimodal, aproveitando a aula da Ana Tereza. A Advanced Bionics é uma marca do grupo Sonova, né, que compartilha ali conhecimento e inovação junto com a FONAC, então são empresas parceiras. E com isso a gente tem a colaboração dos engenheiros para fazer um desenvolvimento de um produto que seja compatível entre tanto o implante coclear quanto o aparelho auditivo para poder oferecer para o paciente uma melhor customização. Então, na AB, a gente tem um portfólio completo pensando em soluções auditivas para o candidato ao implante coclear. E a gente divide esse candidato em dois blocos. Aquele que é candidato ao implante e na orelha contralateral não possui uma audição residual, e o candidato que ele é candidato ao implante e na orelha contralateral ele tem ali uma audição residual. Então a gente tem a possibilidade, né, de oferecer para o paciente a adaptação do implante bilateral e para quem não tem audição também residual na orelha contralateral, tem a possibilidade do Naida Link Cross. Para aqueles pacientes que possuem audição residual, tem o Naida Link Solução Bimodal, que é quando eu tenho um implante de um lado e o aparelho auditivo na orelha contralateral. E o Naida All-in-One, que é a solução de estimulação eletroacústica acontecendo na mesma orelha. Mas, hoje eu vou falar basicamente para vocês do Naida Link Cross e do Naida Link Bimodal. Por que a gente pensa numa adaptação bimodal, né? Primeiro, duas orelhas são melhores do que uma. Com a adaptação bimodal, eu consigo melhorar o acesso às frequências baixas, eu melhoro a discriminação de fala do paciente num ambiente silencioso e também no ambiente ruidoso e melhora ali a percepção da qualidade musical. O Cross, acho que travou aqui a imagem, mas o que o Naida Link Cross faz, né? Então, o paciente ele vai ter um implante, um Naida SI numa orelha, e na orelha contralateral ele vai usar o Naida Link Cross. Então, ele fornece ali uma estimulação para aquele lado que o paciente não é um candidato ao implante, ou ele não tem, né? Ele tem uma anacusia, ele não pode ser adaptado com o aparelho auditivo convencional, e ele vai captar esse som dessa orelha anacúsica e vai enviar para a orelha do implante coclear. Então, com isso, faz com que o paciente não precise se reposicionar, tá? Então, ele vai eliminar o efeito sombra de cabeça desses sons que são originados do lado não implantado. E como que ele funciona, né? Então, eu coloco o Naida Link Cross na orelha anacúsica, o implante na outra, e ele sempre vai corresponder à polaridade de microfone que o processador estiver. Tá? Então, se vai ser um omnidirecional, um direcional adaptativo, um direcional fixo, ele faz essa compatibilidade com o microfone do processador. Então, isso facilita muito para aquele paciente que tem essa dificuldade de localização, de ter que se reposicionar para poder compreender melhor. Ele não precisa disso porque ele vai ter essa estimulação acontecendo, né? Essa captação do som na orelha anacúsica. E a outra solução é o Naida Link com o Naida CI, né? Então, eu vou ter um aparelho auditivo e um implante coclear trabalhando de forma conjunta. Então, hoje, a gente tem dois modelos de aparelhos auditivos que são compatíveis com o processador da AB. Tá? Então, é o Naida Link, que ele foi um aparelho auditivo, que ele foi projetado pela FONAC para poder fazer essa sincronia. Então, eu tenho o modelo UP, que é um modelo Ultra Power, para atender ali aqueles pacientes com uma perda severa profunda. E eu tenho o modelo RIC, que é um receptor no canal, que é para atender aqueles pacientes com uma perda moderada e severa.
E como que a bimodalidade de fato acontece, né? Como que funciona isso dentro da Advanced Bionics? Então, eu tenho um processamento de sinal que ele vai ser compartilhado entre os dois dispositivos. Então, tanto o implante quanto o aparelho auditivo, ele tem estratégias de pré-processamento que estão alinhadas junto com recursos de conforto auditivo, compressão, que vai enviar diretamente para o paciente. Então, se for implante coclear, ele vai fazer a estimulação elétrica, o aparelho auditivo a estimulação acústica. Então, isso faz com que o paciente não perceba aquele delay, né, entre um aparelho e o implante. Então, ele tem a sincronia acontecendo também nos modos de microfone. Então, se o processador tiver no omnidirecional, o aparelho também estará no omnidirecional, além de recursos de compartilhamento de funções com ele. Então, ele não apenas vai compartilhar acessórios de streamer, mas ele tem o compartilhamento de recursos. Então, ele é fácil de usar. Por algum motivo, as minhas imagens não estão aparecendo, mas ele é fácil de usar, né? Então, aqui teria um slide mostrando recursos que vão receber a estimulação dos dois lados. Então, por exemplo, um recurso do duofone, que é onde o paciente coloca o telefone de um lado, ele recebe a estimulação do outro lado. Recursos de conectar, então, compatível com a tecnologia Roger. Ele é super fácil de programar, né? Então, ele é programado o implante no software da AB e o processador no software da Phonak. E a gente tem uma fórmula de programação adaptativa que foi feita assim, para poder sincronizar isso. Tá? Então, o que a fórmula tradicional faz? Então, a fórmula tradicional ela vai implicar ali em uma amplificação focada nas frequências de 1.000 a 4.000 Hz. Então, desalinha a resposta entre o implante e o aparelho. Ela prescreve uma compressão de frequência ampla, né? Então tem um crescimento de laudes desalinhado. Com a fórmula adaptativa, a gente vai ter um alinhamento do processamento acústico. E aí eu vou poder oferecer um alinhamento de resposta de frequência, um alinhamento de crescimento de loudness e um alinhamento de crescimento dinâmico entre o aparelho auditivo e o implante coclear. Então, por exemplo, alinhamento de resposta de frequência, eu tenho uma largura de banda otimizada, eu tenho um ganho reduzido na zona morta, né? Eu tenho um ganho de frequência baixa otimizado, eu tenho as curvas de entrada e saída combinadas do aparelho auditivo, eu tenho um crescimento ali de compensação dinâmica. Então, é super fácil de programar. Então, no software da AB, eu programo o processador, ele gera um relatório de adaptação, que ele vai gerar um código que eu vou conseguir ali adaptar no software da Phonak, que vai compartilhar essa programação junto com o aparelho auditivo. Bom, vou passar essa aqui que está passando o meu tempo. E aí, para finalizar, o Naida All-in-One, né? Então, é a solução de estimulação eletroacústica, que é quando eu tenho a estimulação acontecendo na mesma orelha. Então, para aquele paciente que ele possui um resíduo auditivo pós-cirurgia e ele precisa, por exemplo, as frequências graves pode ser estimulada acusticamente, as frequências agudas pela estimulação elétrica, a gente faz uma troca no gancho do processador e aí ele vai no software, eu coloco a audiometria dele pós-cirurgia e aí a gente vai fazer a estimulação acústica pelo processador, né, nas frequências que ele tem um resíduo auditivo, e a estimulação elétrica vai acontecer com o implante coclear. Então, a gente foca muito, né, de ter uma comunicação de orelha a orelha. Ouvir com uma orelha só é super desafiador. Ouvir com duas orelhas, mas trabalhando de forma independente, também é desafiador para o paciente, porque ele sempre vai ter os dois aparelhos, o implante e o aparelho competindo. Então, a gente pode oferecer para o paciente ouvir com as duas orelhas, trabalhando de forma conjunta, para fornecer uma melhor qualidade de vida, uma melhor compreensão dos ambientes desafiadores. Então, pensar sempre numa adaptação bilateral. Eu deixo aqui o meu e-mail e também quero aproveitar, se vocês tiverem alguma dúvida sobre adaptação bimodal, o Marcos, que é o nosso marketing da AB, ele é o conhecido Soundboy, acho que a maioria de vocês já conhecem ele é um usuário bimodal e ele pode também depois compartilhar um pouquinho da experiência dele com vocês. Obrigada.